Olá, boa noite. Está no ar aqui pela TV Câmara, mais uma edição do Câmara Informa. E hoje, terça-feira, dia 14 de agosto, dia de sessão ordinária, de ficarmos bem informados com as principais informações do Legislativo Municipal e também aqui da cidade de Balneário Camboriú. Então, por isso, vamos até o plenário vereador Walter Aylers conversar ao vivo com a repórter Rafaela Dalago, que está lá e vai trazer então os detalhes da pauta de hoje. Rafa, boa noite. Muitos projetos na sessão desta terça? Boa noite, Mari. Boa noite a você que está acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Mari, na pauta desta noite, nós temos 2 projetos de lei, uma moção, um pedido de informação e 18 indicações. Os 2 projetos de lei, Mari, eles estão para a primeira discussão. O primeiro projeto é de autoria do Poder Executivo e altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal 3.939 de 2016, que institui a política de fomento à economia solidária no município. Já o segundo projeto é de autoria do vereador Jocelyn Nazari, do PPS, e institui o Dia Municipal da Mulher Empresária. Então, Mari, para hoje são apenas esses 2 projetos que estão em pauta. Rafa, a gente já retorna com você ao vivo do plenário vereador Walter Aylers, trazendo outras informações e também entrevistando os nossos convidados. E a rodovia Antônio Raio, que liga Itajaí à cidade de Brusque, será interditada na próxima sexta-feira para a implosão de rocha. A interdição irá ocorrer então a partir do meio-dia no trecho próximo à Capela de São Roque. A previsão é que a pista seja liberada após a 1 da tarde. O trabalho faz parte então da obra de duplicação da rodovia estadual. E acidentes aumentam em 8% em Santa Catarina no primeiro mês, após o corte de verbas da Polícia Rodoviária Federal. Foram quase 300 colisões entre os dias 6 de julho e 4 de agosto deste ano, em comparação aí com o mesmo período do ano passado. O orçamento da PRF foi reduzido em 44% pelo governo federal, o que provocou mudanças na atuação dos policiais. A gente vai falar agora sobre saúde, porque os hospitais aqui de Balneário Camboriú poderão ser obrigados a avisar quando bebês nascerem com algum tipo de deficiência. Essa proposta é do vereador Lucas Gotardo e a Rafaela Dalago foi conferir. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso fez com que nos últimos anos fossem criadas diversas organizações de terceiro setor, que dão auxílio às famílias e estimulam de forma técnica seu desenvolvimento. Para que as famílias recebam um amparo imediato após o nascimento da criança com deficiência, o vereador Lucas Gotardo, do PSB, protocolou um projeto de lei que obriga os hospitais a comunicarem imediatamente ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e também as entidades de apoio, o nascimento do bebê e o tipo de deficiência. O objetivo é fazer com que o hospital notifique as entidades de terceiro setor, avisando essas entidades responsáveis para que dê suporte tanto às famílias quanto à pessoa que nasceu com algum tipo de deficiência. Nós sabemos que durante a nossa infância, quando a gente tem algum tipo de ajuda para poder se desenvolver, a gente acaba aprendendo muito mais fácil. Então, tanto é para dar um treinamento para os pais, quanto também para ajudar no desenvolvimento dessa criança especial. A intenção é que isso possibilite o apoio das instituições e de seus profissionais capacitados. Esta medida poderá diminuir, inclusive, o número de famílias que procuram atendimento muito tempo depois. O parlamentar acredita que esta medida poderá influenciar no futuro das crianças. Antecipar e fazer com que os tratamentos e esse desenvolvimento ele aconteça antes. Existem inúmeros casos de pessoas especiais que são altamente capacitadas para atuar no mercado de trabalho. E tem pessoas especiais que às vezes não estão no mercado de trabalho por falta de um preparo antecipado. Então a ideia é fazer com que essas entidades dêem um suporte para as famílias, para que ajude no treinamento, na educação, que ajude no desenvolvimento dessa criança, para justamente incluir ela de volta na sociedade, para que ela realmente a gente trabalhe com a inclusão social. Se aprovada, a lei entrará em vigor na data de sua publicação e terá até 120 dias para ser regulamentada pelo Poder Executivo. Em casos de não cumprimento da legislação, o hospital poderá receber uma multa no valor de 10 unidades fiscais do município.
Tá, então a proposta do vereador Lucas Gotardo, bastante interessante, que prevê então que os hospitais de Balneário Camboriú poderão ser obrigados então a avisar quando os bebês nascerem com algum tipo de deficiência. Isso vai facilitar então com certeza para que os bebês tenham melhores condições de vida. A gente vai retornar ao plenário vereador Walter Ailers, agora para conversar com a Rafaela Dalago e também o presidente desta Casa Legislativa, o vereador Roberto Souza Júnior. Rafa, com você. Mari, agora há pouco teve aqui na sala de reuniões uma reunião com todos os parlamentares que discutiu a respeito da saúde do município. O presidente Roberto Souza Júnior, do PMDB, também participou e conta pra gente agora o que foi discutido neste momento. Boa noite, presidente. Boa noite. Nós tivemos uma discussão aqui com todo o corpo técnico lá da Secretaria de Saúde, junto com todos os vereadores, com relação ao projeto 142, que está protocolado na casa, com relação à questão da terceirização, principalmente a discussão do Ruth Cardoso. Foram protocoladas várias emendas e as emendas foi debatido emenda por emenda, o que poderia ajudar nessa construção desse projeto e o que poderia, às vezes, inviabilizar. Então, acho que o debate foi um debate bem saudável, em prol de uma construção de uma saúde de qualidade para o município de Balneário Camboriú. O projeto está protocolado em regime de urgência. Terça-feira que vem ele vai estar na pauta da sessão. Eu achei muito importante que o secretário de saúde, o procurador jurídico do município, enfim, o corpo técnico na área de saúde do município de Balneário Camboriú viesse à casa para discutir com os vereadores, explicasse passo a passo e a importância desse projeto para o município e para o munícipe. Eu acho que para nós, que somos vereadores, essas informações, essas emendas que foram protocoladas, a maioria foi explicada e foi acatada. Eu acho que esse entendimento entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem sombra de dúvida, ele traz cada vez mais segurança na área, principalmente na área hospitalar, para o município de Balneário Camboriú. Presidente, aproveitando a sua participação, nós temos novidades também na Rádio Legislativa, Conta pra gente aí, já temos previsão e a importância desse passo aqui para a nossa Câmara. Nós estamos aí na fase agora, vamos entrar na fase de licitação da compra dos equipamentos para que a Câmara de Vereadores tenha de fato a sua rádio, transmitindo assim todas as informações do Poder Legislativo, para o município, para a sociedade de Balneário Camboriú. Eu acho que nós já temos a TV Câmara, agora nós vamos ter a rádio. Isso é no intuito de cada vez mais ter uma transparência do trabalho do Poder Legislativo. Nós estamos em fase aí, nessa fase agora, é a fase mais difícil, podemos dizer assim, que é a questão de orçamento, questão para comprar os equipamentos, para ter a questão, tem a questão não só do estúdio, mas tem a questão da antena. Então, tudo isso está sendo analisado com o corpo técnico. Teve uma reunião agora com todos os diretores em Brasília e o Ariel foi nos representar a Câmara de Vereadores no intuito de trazer para que esse processo seja o mais transparente possível e tenha o melhor resultado em prol da cidade de Balneário Camboriú. Muito obrigada pela participação, presidente. Mari, então fica aí, o presidente já adiantou que na terça-feira entra em pauta então, o projeto da terceirização do Hospital Ruth Cardoso e também aí novidades sobre a nossa Rádio Câmara. Tá certo, então, Rafa, muito obrigada a você, obrigada também ao presidente desta Casa Legislativa, o vereador Roberto Souza Júnior, trazendo essas informações importantes com relação à Rádio Câmara. Ela deve entrar, sim, em funcionamento a partir do ano que vem. E você, além da TV Câmara, vai poder ficar também bem informado através aí da Rádio Câmara. E o consultor norte-americano ou um consultor norte-americano fará uma palestra na Câmara na próxima quinta-feira. O tema será sobre desenvolvimento de liderança, integridade e governança. O evento é organizado aí pelos gabinetes dos vereadores Juliette Nitz, do PR, e também Lucas Gotardo, do PSB. E não terá custos a esta Casa Legislativa. A palestra será então às 15h e é aberta a toda a comunidade. E agora a gente vai falar de fiscalização, porque o Legislativo criou uma comissão, então, para acompanhar os trabalhos do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, que deve sim ser inaugurado ainda neste ano. Confira. As obras para a construção do Centro de Eventos estão a todo vapor. São mais de 33 mil metros quadrados que deverão abrigar o complexo turístico que está sendo construído às margens da BR-101, próximo ao Zoológico da Santur. E que irá contar com um pavilhão de exposições, espaço para lojas, praça de alimentação e serviços, além de estacionamento. E a previsão é entregar a obra no mês de dezembro deste ano. Mas, para isso, é preciso acompanhar e fiscalizar o andamento dos trabalhos. O
Procedimento que vem sendo realizado por autoridades como o governador Raimundo Colombo, que esteve no local no mês passado. E para garantir que a obra que irá alavancar o turismo de negócios da região seja entregue ainda neste ano, foi aprovado na sessão de quarta-feira passada um projeto de resolução que institui a Comissão Parlamentar Especial. A CPE será composta por 7 vereadores, que inclusive já se reuniram na Câmara para acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento da obra, além da utilização dos recursos que já passaram dos 100 milhões de reais. Onde foram aplicados os aditivos. Eu sei que o secretário Leonel Pavan, nós já sabemos, né, que ele está à frente desse serviço e tem chamado a comunidade constantemente para a prestação de contas. A Prefeitura, a Secretaria de Turismo, né, a comunidade, a hotelaria, bares, hotéis, restaurantes, chamou a comunidade, veio com outros secretários do Estado. Recentemente esteve com o governador de Santa Catarina prestando contas, esteve apresentando o centro de eventos para investidores internacionais, um grupo da França, acompanhado por vereadores. Então nós vereadores nós já estamos acompanhando com certa constância desde o início do ano as obras do centro de eventos de Balneário Camboriú. O prefeito esteve presente recentemente. Só que a gente quer acompanhar também a questão do investimento dos recursos de Balneário Camboriú, né, que a prefeitura coloca ali, para saber exatamente onde está indo, como está sendo investido. Com a aprovação do projeto, a comissão terá a partir de agora 90 dias para concluir os trabalhos, prorrogável por igual período através de requerimento, aprovado pelo plenário. Tá aí então as informações na reportagem que eu fiz com o vereador Bola, falando um pouco mais sobre as obras do Centro de Eventos e a importante criação então da CPE, que vai acompanhar o andamento dos trabalhos, inclusive na fiscalização dos recursos, já que essa obra aí era em torno de 90 milhões de reais e já passou dos 100 milhões. E a gente vai a um breve intervalo comercial e na sequência muito mais informações aqui para você sobre o Legislativo Municipal e também da cidade de Balneário Camboriú. O Câmara Informa volta já já. Meu nome é Igor Amorelli, sou triatleta profissional. Pedalar faz parte da minha rotina. E sou uma vida em cima da bicicleta. A campanha do Desmatamento Zero chegou aqui no Rio de Janeiro. Veio junto com o navio, que percorreu toda a Amazônia, a costa brasileira, recolhendo assinaturas. E aqui, na Cúpula dos Povos, nós acabamos de fazer um ato com diversas pessoas, muitos movimentos sociais, muito apoio e falta o seu. Entra no site do Greenpeace, greenpeace.org.br ou desmatamentozero.org.br. Conheça essa campanha e assina. Você é muito importante para ela. Estamos de volta com o Câmara Informa aqui pela TV Câmara. Hoje, terça-feira, dia 14 de agosto, dia de sessão ordinária. E daqui a pouquinho você vai ficar, então, com a transmissão ao vivo aqui pela TV da sessão desta terça. Mas agora a gente vai retornar ao plenário vereador Walter Aires para voltar a falar, então, com a Rafaela Dalago, que está lá e vai nos trazer informações, então, com o vereador Bola. Rafa, é com você. Mário, o vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB, ele veio neste momento falar a sua opinião, né, a respeito da situação que se encontra o posto de atendimento infantil, o Nosso Pai. É isso mesmo, vereador? Boa noite. Boa noite. Realmente, quando foi inaugurado o PAI, que foi uma ideia do atual presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o Dado Xerém, foram colocados animais em cima, assim, feito de forma de uma arca, porque é uma coisa carinhosa, de especialidade. Crianças, muitas crianças que são atendidas ali seriam atendidas na época, seriam e são atendidas hoje com necessidades especiais, clientela da APAI, né, de outros órgãos de atendimento. Para crianças que têm problema de controle em casa, ali tem sociólogo, psicólogo, fonoaudiólogo. Então tem vários tratamentos para a criança, ali um lugar para tirar os traumas de uma infância.
Mas para tirar os traumas, você precisa manter aquilo que foi construído. Era bonito, tinha girafa, elefante, tigre, assim, muito bonito mesmo. Tem crianças hoje que já é adulto, já é casado, e que foi atendido lá quando foi inaugurado, quando foi implantado por nós, né? Na época, eu não era vice-prefeito, eu era vereador na época. E agora, hoje eu fui lá e me deu tristeza. Para marcar um neuropediatra, né, a melhor das hipóteses, 3 meses. Você vai numa sala onde tem o fonoaudiólogo de um lado e a psicóloga do outro. A parede foi colocada dentro da mesma sala, a sala dividida ao meio, fizeram uma outra porta, mas com uma parede que o que é falado numa sala é ouvido na outra. E, inclusive, foi relatado por uma funcionária lá, que um dia a fonoaudióloga estava atendendo e mandava a criança repetir algumas palavras. A que estava no psicólogo chegou e disse assim, eu conheço lá, é meu vizinho. Depois a psicóloga foi falar com a fonoaudióloga disse, mas o meu paciente falou a mesma coisa. Então, um vizinho, quer dizer, uma criança que vai lá, está com problema psicológico, precisa de um neuropediatra, precisa de um psicólogo, precisa de tudo, e é atendido no ambiente daquele. O telhado chove demais, né? Eu estou usando a palavra porque o estado de conservação do pai é precário, é vergonhoso, é uma vergonha, né? O estado que está o pai, é um motivo de orgulho, saiu em capa de revista, saiu em jornais, muitas reportagens por esse Brasil afora, da nova metodologia de trabalho, uma arca de Noé cheia de bichinho, né? Nós não temos brinquedos, né? Os equipamentos lúdicos para um psicólogo, um fonoaudiólogo atender, porque as crianças, muitas delas têm necessidades especiais, mas ficam no atendimento de 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, 50 minutos, e não tem, os brinquedos são velhos, são mal conservados, e chove praticamente em todos os ambientes de lá. Praticamente todos os ambientes. O telhado está detonado, acabado. Se você pega uma unidade com 10 anos sem uma manutenção, o Colégio Guislandi cedeu a estrutura metálica por 10 anos exposto o ferro ao tempo sem que fizesse a manutenção. E há suspeita de que aquele telhado pode cair. Tem a sala bem grande, que é a sala lúdica, onde as crianças podem brincar, está interditada porque o telhado, eles não sabem se o telhado pode cair ou não. Mal começa a chover, corre água pelas lâmpadas, por tudo, tem que desligar os equipamentos elétricos. Então eu saí apavorado, tá assim, uma situação crítica. E isso sem contar que nós vamos ter que ver, porque muitos dos especialistas que têm que atender dentro do pai, não tem. Não é que não dá tempo, vai ter que esperar muito na fila. Não tem o profissional para atender. Então nós precisamos sim dar uma olhadinha com carinho e a partir de agora eu vou voltar a minha atenção para lá e cobrar uma atitude aí, uma ação mais rápida do Poder Municipal, do prefeito, da Secretaria de Saúde. Tá certo, então, vereador. Fica aí, então, várias colocações do vereador Aldemar Pereira, o Bola do PSDB, a respeito das condições, então, lá do PAI, né? O Núcleo de Atenção à Criança, de Atendimento à Criança, né? Tá certo, Rafa. Muito obrigada a você. Obrigada também ao vereador Bola, trazendo aí informações com relação à unidade, então, de atendimento educacional e também de saúde, né? Para que a prefeitura tome providências, realmente, com relação à manutenção, então, aí das entidades. E Balneário Camboriú terá parque para cães. A estrutura será construída na Avenida Brasil e terá 1.000 metros quadrados. E contará com brinquedos e obstáculos para os cães se exercitarem, como rampas e túneis, além de bebedouros, bancos, sacolas e também um container especial para a coleta dos dejetos dos animais. A estimativa é de que Balneário Camboriú possua cerca de 30 mil cães. Por isso, outros espaços também deverão ser construídos na cidade. A gente vai retornar então agora ao plenário para voltar a falar com a Rafaela, que está lá, e também o vereador Leonardo Piruca. Rafa, é contigo. Mário, o vereador Leonardo Piruca, do PP, ele é autor de uma proposta que foi apresentada nos últimos dias aqui na casa e institui a escola sem partido. Ele explica para a gente agora, então, o que seria essa escola sem partido. Boa noite, vereador. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham através da TV Câmara. Na verdade, a escola sem partido é o fruto de um movimento nacional, qual eu faço parte, que defende que o ambiente escolar não é local para que haja uma construção tendenciosa de pensamentos dentro dos nossos alunos.
alunos. O que o projeto de lei menciona é que quando, ao contrário do que muitos falam, e eu estou utilizando de todas as vezes que me oportunizam nos meios de comunicação. Hoje estive em uma rádio, ontem também, falando sobre esse tema, e eu sempre falo. Ao contrário do que muitas pessoas defendem, que o projeto Escola Sem Partido é um projeto que amordaça o professor, ele não faz isso, ele simplesmente cria um regramento dizendo que todo professor, ao falar de um determinado assunto, questões políticas, socioculturais, religiosas, ao falar de um assunto, ele precisa também apresentar uma proposta, uma teoria antagônica, justamente para criar esse debate em sala de aula e não permitir com que alguns líderes, alguns professores ligados a movimentos de esquerda façam o que vem acontecendo durante muito tempo, que é um recrutamento em sala de aula. Muitos professores se utilizam dessa participação cativa, deste ibope cativo dos alunos que estão em sala de aula para aprender as matérias relacionadas à construção, à formatação e à construção educacional, estão lá e acabam absorvendo tendências, absorvendo de forma tendenciosa alguns objetivos, algumas ideias, algumas ideologias, às vezes políticas, às vezes socioculturais, de determinados professores que se utilizam desse espaço para fazer a formatação e a formação de um exército em prol da defesa desses entendimentos. Nós temos nos demonstrado nesta Casa Legislativa um mandato alinhado aos interesses da direita do nosso país. Nós somos de direita, nós somos liberais e nós defendemos uma série de coisas. E uma delas nós defendemos o desmonte da esquerda, que hoje vem destruindo não só nosso país, mas também vem destruindo diversos segmentos da sociedade da América Latina. Nós estamos aqui se posicionando de forma clara. O espaço educacional é utilizado para que não haja essa desconstrução familiar. Às vezes o professor ensina uma coisa dentro de sala de aula e a família ensina outra. Então, para que não haja essa disputa, esta guerra em que de um lado está a célula máter da sociedade, a família, e de outro estão alguns professores que buscam desse posto, dessa função social que eles desempenham para fazer essa discussão. Então a gente quer fazer de forma bem clara, nós queremos acabar com isso, fazendo com que o professor tenha a obrigação de, ao apresentar uma proposta, trazer uma teoria antagônica, fazendo assim com que a verdadeira democracia seja construída dentro de sala de aula. Ao contrário, nós não queremos amordaçar ninguém, nós sim queremos garantir que os alunos tenham as informações de ambos os lados. Vereador, então o projeto garante que continue sendo passado aos alunos essa conscientização política. O que impede, então, é que os profissionais eles passem aos alunos os tipos de ideologias que eles defendem. É isso mesmo? Exatamente. O artigo 3º da lei, o inciso 4º e 5º, se eu não me engano, fala exatamente isso. Fala que o professor não tem problema nenhum em falar de política, em falar sobre assuntos diversos dentro da sala de aula, desde que ele tenha o direito do aluno ele resguarde o direito do aluno em receber as informações de ambos os lados. Se um professor vai falar de ateísmo em sala de aula, ele tem que falar também do cristianismo. Se um professor vai falar de comunismo, ele tem que falar também das tendências de direita. E é dessa forma clara que nós queremos construir a educação no nosso país, fazendo com que o debate seja afirmado e que ele não seja tendencioso. Tá certo, então, vereador, muito obrigada pelas explicações. Mari, então fica aí, né, as colocações e explicações do vereador a respeito desse projeto aí que tem dado o que falar, Mari. Tá certo, Rafa, muito obrigada a você, obrigada também ao vereador Leonardo Piruca do PP, e como você refrisou, realmente é um projeto interessante, bastante polêmico, que está em tramitação nesta Casa Legislativa. Mudamos de assunto porque seguem abertas as inscrições para o Festival da Canção de Balneário Camboriú. Este ano poderão participar músicos de todo o estado. O prazo encerra no dia 29 de setembro e o festival vai ocorrer então no mês de outubro no Teatro Municipal Bruno Nitz. Músicos e intérpretes a partir de 18 anos podem se inscrever. O festival vai distribuir R$14 mil em premiações. Vamos saber como vai ficar o tempo para esta quarta-feira? Confira. Áreas de instabilidade que se formam no Paraguai ainda vão deixar o tempo carregado sobre o estado do Paraná nesta quarta-feira. Muitas nuvens carregadas vão se formar, o céu fica nublado na maior parte do dia, mas ocorrem alguns períodos de melhoria. E há previsão para chuva a qualquer hora. No norte do Paraná, há risco para temporais, a chuva deve ser forte. Mas nas demais áreas, inclusive na capital, a chuva deve ser com fraca intensidade na maior parte do dia, com no máximo moderada intensidade. As demais áreas da região,
vão ficar com muitas nuvens, mas o sol já reaparece e não há expectativa de chuva. No Rio Grande do Sul, o sol aparece mais forte. A madrugada ainda vai ser fria na região. A mínima prevista é de 11 graus em Curitiba e em Porto Alegre. A máxima prevista é de 22 graus em Florianópolis. Tá, então os detalhes da previsão do tempo para esta quarta-feira. E assim, a gente encerra o Câmara Informa de hoje, terça-feira, dia 14 de agosto. Na sequência, você fica então com a transmissão ao vivo da sessão ordinária de hoje. Eu volto amanhã. Uma ótima noite para você.